Olá, gente! No vídeo de hoje, irei explicar sobre os primeiros passos no mundo, o que você pode fazer para não morrer que nem louco na primeira noite e algumas informações aleatórias. Desde já, se você curtiu o vídeo, considere deixar um like e se inscrever. Eu ainda estou aprendendo um pouco sobre tudo isso, mas me ajuda demais a continuar. Então, dito isto, vamos direto ao vídeo a partir da criação do mundo, desde o primeiro momento que você pisa nele. No início do jogo, nossa primeira prioridade vai ser pegar madeira. A madeira em si é um componente muito interessante e vai ser utilizado em boa parte das coisas que vamos fazer no início do jogo. A madeira ela pega com o machado, pressionando tanto na base quanto no ou qualquer lugar da árvore, até mesmo nos galhos. Caso você tenha dificuldade para trocar entre o machado e a picareta, uma dica é você mirar no objeto que você quer quebrar, seja ele a madeira, a pedra, algum bloco, e travar Shift. Isso vai fazer com que o jogo já pegue o objeto recomendado para aquela ação, ou seja, se você mirar na madeira, você já vai pegar automaticamente o machado, se você mirar no chão, já vai pegar uma picareta e por aí vai. Se você mirar no espaço vazio, mas estiver no lado de um bloco, o jogo já vai automaticamente pegar a tocha, então é útil para colocar tochas mais rápido. A primeira coisa depois de conseguirmos um pouco de madeira é abrirmos um pouco espaço e montarmos a base da nossa casa. A casa vai servir como proteção no primeiro momento do jogo. A primeira noite é bem difícil, e não necessariamente tem que ser assim como eu estou fazendo, mas esse é o modelinho base. Colocamos uma portinha para podermos sair e entrar livremente, e fazemos uma mesa com um pouquinho de madeira. Essa mesa você pode craftar ela em qualquer lugar, tá? Não precisa necessariamente de outra mesa para fazer, e com ela, ao chegar perto, ela vai revelar novos recursos, como a porta aqui, por exemplo. Para colocar a porta você precisa ter os 3 espaços, se você tiver mais espaço do que isso ou menos, você não coloca, tem que ser exato os 3 espaços. Depois a gente vai usar essa ferramenta aqui em cima da casinha e a interrogação, e o jogo mesmo vai dizer o que é que falta. Nesse caso aqui é a paredinha, que a gente também faz na mesa com um pouco de madeira. Apertando Ctrl a gente pode colocar as madeiras de forma mais rápida, e aí a gente vai preenchendo todo esse espaço vazio com parede. Depois voltamos na ferramenta lá no topo do inventário, ó, e na interrogaçãozinha o jogo diz que a gente precisa de uma fonte de luz e de cadeira, então a gente faz tochas com um pouco de gel dos slimes e um pouco de madeira, e por último fazemos uma cadeirinha e tá lá nossa casa. Novamente falando sobre as casas, essas casas elas são importantes tanto para nossa proteção inicial do jogo, ou seja, lá dentro estaremos seguros na maioria das vezes, e também para os NPCs, ou seja, sempre que ficar de noite, desde que tenha uma cadeira, os NPCs vão sentar na casa e vão ficar lá quietinhos. Isso vai impedir deles ficarem morrendo toda hora, por exemplo, que é uma coisa que acontece muito quando você não faz casa. Futuramente você também vai poder fazer pilares, que vai melhorar muito sua locomoção entre as cidades que você fizer ao longo do mundo. Fazemos aqui a mesma, eu gosto de fazer a mesma estrutura, né, no caso. Sempre faço 2 casas para pegar os NPCs iniciais, mas se você querer fazer 3, 5, uma vila, isso vai variar de acordo com o que você quer fazer no jogo. Por último, para eu não ficar preso, eu vou fazer uma pequena plataforma de madeira, que é esse bloquinho mais fino aqui, ó. Ele permite com que esse bloco ele sirva como um chão, mas eu também consiga passar por ele, entende? Isso faz com que eu tenha mais fluidez andando pela casa, eu não tenho que ficar criando buracos para passar sobre ele e nem que fique suspenso caindo na casa. Após eu fazer minha casa base, e eu já ter um lugar seguro para onde voltar, eu vou explorar o cenário e procurar quais são os biomas que estão ao meu redor. Isso vai mudar muito a forma como eu vou progredir no jogo. Caso eu tenha um bioma de deserto, os itens ao meu redor vão ser diferentes. Caso eu tenha um bioma de neve, por exemplo, os itens vão ser diferentes. Caso eu tenha jungle, já vai ser um pouco mais difícil. No meu caso aqui, a gente tem um deserto. Como está ficando de noite, eu vou voltar. Como a primeira noite do jogo é muito difícil, provavelmente eu vou morrer. Então eu vou voltar, me preparar melhor. E assim que começar o próximo dia, eu provavelmente vou vir no deserto procurar alguns recursos básicos para fazer minha primeira armadura. Caso você tenha interesse em fazer uma armadura mais fraquinha, mas para dar alguma defesa, você pode fazer a armadura de madeira. Mas ela é, sinceramente, bem fraca. Faça só se você realmente sentir dificuldade nesse início de jogo. Assim que a noite estiver chegando, uma coisa que é interessante é a gente iluminar os arredores da nossa casa. Assim a gente vai ter noção de quais são os bichos que estão andando no nosso quintal, e isso é extremamente importante. Esse padrão de caverna, onde tem uma abertura indo para, né, o interior do mundo, ele é bem padrão, tá? E em geral sempre vem um baú aqui. O baú é uma das principais formas de você conseguir alguns itens interessantes no começo do jogo. Então sempre dá uma olhadinha assim no começo da caverna se vai ter algum baú. Ó, nesse caso aqui eu achei um. E aí, pega os itens com calma. Esse aqui eu já equipo porque eu sei para que os itens servem. Mas caso você não sirva, pega tudo, joga no teu inventário
Quando chegar em casa que você estiver mais tranquilo, você olha para que ele serve. Futuramente eu vou explicar alguns itens interessantes aqui. Uma coisa interessante sobre os baús também é que se tiver qualquer item dentro do inventário, dentro dele, você não consegue quebrar. Então você tem que esvaziar ele antes de levar para casa. Nessa primeira noite, você não vai conseguir bater de frente com os bichos. Eles são muito fortes, eles têm muita vida e dão muito dano. Então, tire essa primeira noite para, sei lá, abrir um espaço, mudar os blocos da sua casa, enfeitar um pouquinho, mas não tente lutar contra os monstros, você só vai se frustrar. Uma coisa que também é interessante eu dizer é que percebam que eu fiz um espaço a mais na minha casa, mas não veio NPC. Isso porque NPCs eles têm uma condição própria de spawn. E a condição do segundo NPC ainda não foi, né, alcançada, então por isso ainda não veio nenhum. Mas futuramente eu vou explicar melhor sobre isso. Falando um pouquinho sobre os baús, já que eu peguei um baú, eles têm algumas funções muito interessantes que vão te ajudar bastante a economizar tempo. Por exemplo, a gente tem aqui esse baú de madeira, lembra que eu peguei lá na caverna, e aí eu posso usar ele para organizar esses itens em excesso que eu tenho aqui. Eu posso guardar todos os itens de uma vez para me economizar tempo, apertando ali em depositar tudo, né? Todos os itens já vão para dentro do baú. Mas, vamos supor que tem itens que eu não quero guardar. Você pode travar Alt, vai ficar essa estrelinha, e aí você marca quais são os itens que você não quer guardar. Ó. Perceba que ele só vai guardar. Sem contar os itens lá de cima, tá? Os itens lá de cima eles não são guardados no baú, então percebam isso. Mas vamos supor que eu já tenho itens. Então você pega a distância, aperta esse botãozinho aqui, ó. E aí o jogo já guarda os itens nos baús próximos, caso eles já existam. Se ele não existir, você vai ter que guardar manualmente, tá? Você também pode renomear o baú. Ó, apertou salvar aqui, escreve. E aí só de colocar o mouse em cima do baú, você já vai, né, ter uma noção sobre o que tá acontecendo ali. Vamos falar um pouquinho sobre o guia. Eu ignorei ele um pouco, mas ele é um NPC bem útil, tá? Pra quem é novo no jogo. Pra que o guia serve? O nome dele não é guia à toa, né? A gente vai... Pra que ele serve? Caso você clique nele, ele tem um botãozinho, né? De craft. Que é esse criação. Você vai dar um item a ele, vamos supor aqui a estrela. E aí ele vai dizer quais são todos os itens que você pode criar com essa estrela. Por exemplo, aqui o boomerang encantado. Você precisa de um boomerang e uma estrela, só. É simples, mas provavelmente você nem sabia que esse item existia. Vamos supor que eu vou dar um pedaço de madeira a ele. Ele vai me mostrar tudo que eu consigo fazer com madeira. Entende? Não necessariamente o que ele mostrar aqui você consegue fazer, tá? São todos os itens mesmo. Então você tem uma noção de quais itens você pode fazer e onde você pode fazer. Então já vai te dar uma direção. Sempre que você pegar um item novo, leva ele pro guia, vê o que é que dá pra fazer. Vai ler nas descrições dos itens, vai anotando tudo com calma, vê o que é interessante e por aí vai. Finalizando, assim que ficar de dia, os monstros vão começar a ir embora. E aqui é a parte que você começa a se perguntar, o que é que eu vou fazer agora? Pra onde eu irei? Então, são perguntas, né, bem gerais. Você pode fazer várias coisas, você pode continuar enfeitando sua casa, você pode ir atrás de equipamentos melhores. No meu caso, eu vou atrás do deserto. Mas o que é que eu posso fazer se eu não tenho essa noção? Bom, isso eu vou explicar no próximo episódio. Então, por hoje é só, gente. Até a próxima. No próximo episódio eu explico melhor o que dá pra fazer a partir daqui.